Olá! Sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso de Direito Falimentar, ministrado por mim, professor Ival Celso Suzuki. Desde já convido a todos a se inscreverem aqui no meu canal para acompanharem as aulas do curso e todas as demais novidades que eu irei postar aqui ao longo das próximas semanas. O material e o plano de aulas da nossa conversa de hoje e das próximas conversas vai ficar postado sempre na descrição do vídeo. E, conforme vocês devem ter observado do material que já foi postado na conta do Facebook, este curso ele foi estruturado diante da complexidade e da extensão da matéria em 4 módulos de 12 aulas cada. Sendo que nesse primeiro módulo, que nós iniciamos hoje, eu irei tratar especificamente com vocês do Instituto da Falência, de acordo com a Lei 11.101 de 2005 e a Lei 14.112 de 2020, que trouxe importantes modificações na legislação falimentar brasileira. E antes que nós possamos analisar a legislação propriamente dita, há alguns conceitos essenciais que nós temos que estabelecer, conceitos que vão ser muito importantes no entendimento completo da matéria, e iniciamos apresentando os conceitos de inadimplência e insolvência. A maioria dos alunos, quando começa a estudar a falência na faculdade, já faz uma associação indevida. Considera que a falência resulta de ser o patrimônio do empresário menor que as suas obrigações. Isso não é verdade e isso acarreta uma série de erros analíticos que o aluno pode evitar ao ter bem claro dentro de si qual é a distinção entre inadimplência e insolvência. Nós estamos tratando, quando falamos de insolvência e inadimplência, de diferentes graus da crise patrimonial de um sujeito de direito. Um sujeito de direito pode estar em uma crise patrimonial e essa crise pode ter um grau crônico ou um grau agudo. Como assim, professor? Pensando na inadimplência como a crise patrimonial aguda, nós falamos de uma crise patrimonial pontual, isolada, uma crise que não compromete, a princípio, a capacidade geral do sujeito de contrair e honrar novas obrigações. É o exemplo de uma empresa que, por exemplo, deixa de pagar um título. O credor desse título vai executar esse título na justiça e a vida segue. A empresa continua gerindo seus negócios sem maiores problemas. É diferente quando nós tratamos da insolvência. A insolvência deve ser entendida, nesse primeiro momento, como uma crise patrimonial crônica, geral, ampla. Aquela crise que compromete a capacidade do sujeito em contrair e honrar obrigações. Nesse caso, a insolvência civil vai levar a um tratamento diferente, a um cuidado pela legislação diferente daquele que é dispensado a simples inadimplência. E a nossa legislação reservou 3 caminhos diferentes para que a insolvência do sujeito de direito fosse gerida. Então, quando nós pensamos na insolvência civil como a crise patrimonial crônica do sujeito de direitos, essa crise ela pode ser trabalhada através de 3 instrumentos diferentes. E quais seriam esses instrumentos, professor? A insolvência civil, a falência e a liquidação ou intervenção. Eu destaco que a intervenção ou liquidação e a falência são institutos previstos pela Lei 11.101 de 2005. Já a insolvência civil, ela é gerida ainda hoje pelo CPC de 1973, o CPC revogado, particularmente o artigo 748 dessa legislação. E isso é em virtude de um artigo do atual CPC, o artigo 1052, que determina que enquanto não houver uma legislação específica, a insolvência civil fica ainda submetida às regras do CPC de 73, o já citado artigo 748.
E nesse momento alguém pode perguntar: qual é a diferença entre a insolvência, a falência e a intervenção ou liquidação judicial? Na verdade, a diferença se dá em razão do sujeito ao qual se destina cada uma dessas situações e ao critério utilizado para definir a crise patrimonial crônica que atinge o sujeito de direitos. Então, nós vamos ver que os critérios para definir essa crise patrimonial crônica são diferentes, levando-se em conta a insolvência, a falência e a intervenção ou liquidação, e esses institutos se destinam igualmente a sujeitos diferentes. Então, nós vamos traçar agora as diferenças entre insolvência civil, falência, intervenção ou liquidação judicial, levando em conta o sujeito. E quanto a isso, não há grandes questões. A insolvência civil é reservada ao devedor não empresário, seja esse devedor não empresário pessoa física ou pessoa jurídica. Nesse caso, sendo o devedor não empresário, a sua crise patrimonial vai ser regulada de acordo com as regras do já citado artigo 748 do CPC de 73. Já quando nós tratamos de devedor empresário, nós vamos ter que esse empresário ele fica sujeito ou à falência ou à liquidação ou intervenção judicial, dependendo do ramo da atividade desenvolvida, o que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente. Então, em um primeiro momento, nós temos que estabelecer essa distinção. A insolvência civil se reserva ao devedor não empresário. A falência e a liquidação reservam-se ao devedor empresário na forma do Código Civil. E nós temos que observar o seguinte: quando nós tratamos da insolvência civil, já falando dos critérios que vão caracterizar a insolvência, a crise patrimonial crônica do sujeito, nós vamos ver que o critério que é usado pela legislação para definir a crise patrimonial na insolvência é diferente do critério que é usado para definir a crise patrimonial, por exemplo, na falência. Então, prestem atenção nisso, por favor. Quando nós tratamos da insolvência civil, vejam bem, o critério que vai ser usado para definir a crise patrimonial crônica será um critério contábil, será um critério matemático. Como assim, professor? Será considerado em estado de insolvência civil o devedor não empresário que tiver um patrimônio menor que as suas obrigações, um patrimônio menor que as suas dívidas. É necessário observar esse critério porque a ideia de que o cidadão tem mais dívidas do que bens é muito utilizado de maneira errada pelos alunos na hora de definir falência. A falência é definida por um critério diferente, um critério que não é este que é definido pela lei para a insolvência civil. Então, mais uma vez, observem, quando nós tratamos da insolvência civil, a crise patrimonial que sujeita o devedor a esse estado é definida por um critério contábil, ou seja, o sujeito, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele terá mais dívidas do que patrimônio. E isso, nós vamos ver mais adiante, vai ter um reflexo muito relevante quando nós tratarmos das ações judiciais ligadas a uma forma e outra de gestão da crise patrimonial. A natureza da sentença e os processos envolvidos, os procedimentos envolvidos, vão ser substancialmente diferentes em um caso e outro. Agora, tratando da falência e da liquidação ou intervenção, de acordo com a Lei 11.101 de 2005, nós temos que entender o seguinte: essas duas situações de gestão de crise patrimonial reservam-se ao devedor empresário, conforme definido pelo Código Civil. Mas quando nós comparamos a falência com a liquidação ou intervenção judicial, nós vamos ver que o critério é distinto. E isso é necessário fazer uma parte. Então, observem bem, por favor. Quando nós falamos da falência,
nos termos da Lei 11.101 de 2005, ela é uma forma de gestão patrimonial reservada ao devedor empresário. Um devedor empresário, pessoa física ou jurídica, que se encontra em crise patrimonial crônica. Mas como é que vai ser definida? Qual vai ser o critério usado pelo legislador para definir essa crise patrimonial crônica? É aqui que entra um ponto muito importante da disciplina. O critério que foi usado pela lei é um critério de reserva ou de rol legal. Não é um critério contábil, matemático, como acontece na insolvência civil. Então, observe-se bem. O devedor empresário será considerado em estado de falência quando ficar caracterizada uma das hipóteses previstas em lei. A Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005, estabelece uma série de hipóteses, cerca de 15, em que o devedor, empresário, pessoa física ou pessoa jurídica, pode ser considerado falido, independente da relação do seu patrimônio e de suas obrigações. Então, pode acontecer uma situação em que o sujeito tenha um patrimônio enorme, o sujeito empresário ou pessoa física ou pessoa jurídica pode ter um patrimônio enorme, ter poucas dívidas e ainda assim ser considerado falido. Isso porque, nesse caso concreto hipotético, ele se encontra em uma daquelas hipóteses que a lei cita. E isso é oportuno para estabelecer mais uma distinção entre a insolvência civil e a falência propriamente dita. Conforme nós já observamos do que foi discutido há pouco a respeito da insolvência civil, a insolvência civil é, antes de mais nada, um estado de fato diante do critério contábil que a lei adotou. A insolvência civil é um estado de fato. O sujeito tem mais obrigações, tem mais dívidas do que patrimônio, mais dívidas do que haveres. E isso constatado leva à decretação de sua insolvência civil. Não é, friso, não é dessa maneira que opera a legislação a respeito da falência. Mais uma vez, a nossa legislação a respeito da falência, a Lei 11.101 de 2005, estabeleceu um critério de rol ou reserva legal. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que será considerado falido o sujeito devedor, empresário, pessoa física ou pessoa jurídica que se encontre em uma daquelas hipóteses estabelecidas pela lei, independente, mais uma vez, da relação entre seu patrimônio e suas dívidas. Então, nós podemos afirmar, nesse caso, que a falência é um estado de direito, não é um estado de fato. A falência depende, antes de mais nada, de decretação pela justiça, mais do que qualquer caracterização de situações de fato. Então, nós temos que estabelecer essa distinção essencial entre a insolvência e a falência, entre o instituto que é reservado ao devedor em geral e ao instituto que é reservado ao devedor empresário, entre o critério que é adotado em um critério matemático contábil, e um critério legal de rol ou reserva legal no outro. Ok? Tá ficando claro isso? Mas nós temos que dar continuidade à nossa conversa analisando agora a intervenção ou a liquidação, que também são formas de gestão patrimonial da crise do sujeito previstas na Lei 11.101 de 2005. Mas é necessário destacar, e isso vai ser objeto da nossa próxima aula, que a intervenção ou liquidação extrajudicial são destinadas, enquanto formas de gestão da crise patrimonial crônica, a sujeitos devedores empresários específicos, identificados no artigo 2º da Lei 11.101 de 2020. E não cabe, nesse momento do nosso debate, analisar o conteúdo desse artigo. Mas é oportuno destacar que aqueles devedores específicos identificados no artigo 2º da Lei 11.101, todos eles, ou pelo menos a maioria, dedicam-se ao que nós poderíamos chamar de atividades monetárias. Por exemplo, as instituições financeiras, seguradoras e fundos imobiliários e outros, que são descritos ali.
Então, observe-se que trata-se de um devedor empresário, mas um devedor empresário que nós poderíamos chamar de especial, expressamente identificado na lei. E nesse caso, a ele não será dado, em primeiro lugar, o benefício da falência. A gestão da crise patrimonial desses sujeitos vai se dar pelo mecanismo da intervenção ou da liquidação. E entendam que a crise patrimonial desse sujeito vai ser definida não pelo critério adotado pela insolvência, não pelo critério adotado para a falência. Não será adotado, então, um critério matemático ou um critério de rol legal. Mas, antes de tudo, o critério que foi adotado pela legislação é um critério discricionário. É um juízo de conveniência e oportunidade que é feito, no caso concreto, a respeito da continuidade ou não daquela determinada sociedade empresária ou empresário individual no mundo dos negócios. Então, nós podemos dizer que, de acordo com o que estabelece a lei, e nós vamos ter um momento para tratar disso, o critério que foi adotado nesse caso é um critério administrativo ou político, diante do papel que esse tipo de empresa, aquelas previstas no artigo 2º da Lei 11.101, prevê. É um critério político-administrativo. Então, nesse caso, mais que um estado de fato, mais que um estado de direito, a intervenção ou a liquidação extrajudicial ou judicial, de acordo com o caso estabelecido em lei, vai ser um estado de poder. Um estado de poder, professor? Sim, um estado de poder. Será um modo que o poder público, a administração pública, vai encontrar para retirar aquela atividade que já não está cumprindo o seu papel de acordo com as legislações que nós vamos analisar no mercado para resguardar os interesses das pessoas e dos demais empresários. Então, nós estabelecemos aqui uma diferença básica entre a insolvência, a falência e a intervenção ou liquidação. E nós estabelecemos essa diferença em relação aos critérios que são usados para definir a crise patrimonial crônica que atinge o sujeito de direito e qual sujeito de direito fica submetido a cada um desses regimes legais. Mas é oportuno destacar, mais uma vez, que ainda que a falência seja reservada ao devedor empresário, excepcionalmente, as regras de falência poderão ser aplicadas quando nós pensamos nos devedores especiais do artigo 2º da Lei 11.101, aquelas ditas empresas que exploram atividades monetárias ou financeiras. E isso vai ser objeto de uma próxima aula. Nesse momento, eu dou por encerrado esse nosso primeiro encontro. Agradeço a companhia e a presença de todos e deixo os comentários para que vocês possam fazer dúvidas, trazer questionamentos e trazer qualquer matéria relativa ao direito empresarial que vocês entendam por bem ser discutida aqui. Podem ser feitos vídeos avulsos fora da ideia inicial do curso, tratando de temas que vocês entendam relevantes e que devam ser explorados com profundidade. Então, me despeço de todos, agradecendo a presença e aguardo vocês na próxima semana para mais um vídeo e mais uma aula. Saudações a todos, me despeço.